Capítulo 2 Os caminhos da graça. Todos os profetas do Velho Testamento ministraram condenação. Houve algumas exceções, como Eliseu, cujo ministério foi de graça, em contraste com o ministério de Elias. Elias é um profeta de julgamento, enquanto Eliseu é um profeta da graça. O nome Elias significa Iavé é Deus. Eliseu significa meu Deus salva, como Yeshua, que significa Iavé salva. Ele é um profeta da graça. Seu ministério fez o dobro de milagres do ministério de Elias. O ministério de Elias foi um ministério de julgamento e parece que ele foi levantado por causa da idolatria de Israel. Ele declarou que não haveria chuva. Entretanto, antes que não houvesse chuva, é como se Deus tivesse dado uma escolha a Elias, o qual poderia escolher que tipo de julgamento viria sobre as pessoas. Mas ele disse que não haveria nem orvalho nem chuva, e isso durou 3 anos e meio. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. É como se Deus dissesse: Elias, você escolhe o que quer trazer sobre a terra. Isso é algo que Deus permitiu que ele fizesse, mas nós sabemos que o coração de Deus não está na condenação e no juízo. Tiago diz que Elias era um homem com as mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse. Por que ele precisava orar fervorosamente para que não chova? A seca não veio automaticamente por causa do pecado. Ele pronunciou o julgamento e orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu na terra por 3 anos e 6 meses. Então, ele orou novamente e o céu deu chuva. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Tiago capítulo 5, do versículo 17 ao 18. Observe que a palavra instância ou insistência não aparece quando ele orou uma segunda vez para que chovesse. Na segunda vez ele apenas orou e as chuvas vieram. É como se Deus estivesse ansioso para trazer chuva. Deus disse a Elias: vou trazer chuva sobre a terra. Mas ele nunca disse: vou trazer fome sobre a terra. Então, mesmo quando precisava executar o julgamento, ele não faz isso com boa vontade. Lamentações capítulo 3, versículo 33, nos diz que Deus não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Seu coração não está nisso, mas creio que ele permitiu que Elias escolhesse o juízo para ensinar-lhe os caminhos do juízo e os caminhos da graça. Os corvos são animais impuros. Como Deus vai instruindo o profeta a respeito de sua graça e misericórdia? Em primeiro lugar, ele manda corvos para alimentar Elias. Entretanto, para um profeta da lei, um homem que observava a lei, receber alimento dos corvos, que é um pássaro impuro de acordo com a lei, é realmente muito humilhante. Creio que Deus queria mostrar a Elias que os caminhos do julgamento não funcionam. Quando Noé estava para sair da arca, ele enviou um corvo e depois uma pomba. O corvo simboliza os carnais, os quais voltam ao mundo julgado por Deus. Provavelmente, havia ainda muitos corpos em decomposição boiando sobre as águas, e os corvos são animais imundos que se alimentam de morte. Todavia, quando Noé soltou a pomba, ela voltou com um ramo de oliveira. Deus, porém, não mandou uma pomba alimentar Elias, e sim um corvo. Deus certamente queria ensinar algo a Elias sobre a sua graça. O Senhor pode até mesmo usar pessoas do mundo para nos abençoar. Isso nos faz lembrar a visão que Pedro teve do lençol, uma viúva de Sidom. Depois disso, Deus mandou que Elias fosse para Sarepta de Sidom. Creio que o Senhor queria que ele visse o sofrimento que havia pronunciado sobre o povo. Ele precisava ver como a terra estava sofrendo. Então Deus o humilhou ainda mais, mostrando-lhe como sua graça triunfa sobre o juízo. Ele queria que Elias aprendesse a graça. Assim, enviou Elias a uma viúva de Sarepta, que pertence à província de Sidom. Em sua pregação em Nazaré, o Senhor Jesus mencionou esses acontecimentos. Ele disse que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses,
reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Lucas capítulo 4, do versículo 25 ao 26. Por que isso é importante, a cidade de Sidom? Você sabia que todo o problema de Israel naquela época era por causa de Jezabel? Quando Acabe se casou com ela, foi introduzida em Israel a adoração a Baal, e como resultado veio o juízo da seca. Todo o problema era por causa de Jezabel. 1 Reis, capítulo 16, do versículo 31. E você sabe de onde era Jezabel? Da cidade de Sidom. Ela era uma princesa, filha de Eptal, rei de Sidom. E agora Jesus diz que Elias não foi enviado a nenhuma das viúvas de Israel, mas a uma viúva de Sarepta, uma mulher que não era judia, era gentia e provavelmente idólatra da cidade de Sidom. E Jesus mencionou a cidade de Sidom. Não admira que as pessoas tenham ficado tão iradas. Elas não entenderam a graça de Deus, que triunfa sobre tudo o mais. Uma moradora de Sidom, o centro da adoração a Baal, recebeu graça de Deus no meio do juízo. Isso certamente foi algo embaraçoso para Elias. Deus o estava ensinando sobre a sua graça, mas Elias demorava a aprender. Você conhece a história como ele pediu àquela mulher que lhe fizesse um pão e lhe assegurou que a farinha da panela não se acabaria e o azeite da botija não faltaria até o dia em que o Senhor fizesse chover sobre a terra. 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. E foi assim durante todo o tempo em que Elias morou ali. Aquela mulher simplesmente não sofreu o juízo e ela era de Sidom. Você consegue perceber Deus ensinando algo ao profeta? O fogo veio sobre o sacrifício. Podemos ver que Deus estava ensinando os seus caminhos a Elias. E finalmente, depois da grande batalha de como ele orou para que caísse fogo do céu, Elias certamente imaginava que o fogo cairia sobre os adoradores de Baal, mas surpreendentemente o fogo não caiu sobre a nação, sobre aqueles que eram culpados. Em vez disso, caiu sobre o sacrifício. Sabemos que o sacrifício é um tipo do Senhor Jesus Cristo na cruz. Então o povo gritou: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus." 1 Reis capítulo 18, versículo 39. Elias devia ter aprendido ali que o coração de Deus não é derramar fogo do juízo sobre o povo, mas derramar fogo sobre o seu substituto, seu filho, a quem ele entregou para ser o nosso sacrifício. O problema é que algum tempo depois disso, as pessoas não haviam aprendido a lição do Monte Carmelo. Elias estava sentado na montanha, provavelmente o Monte Carmelo, quando os soldados vieram prendê-lo. Ele clamou fogo do céu e o fogo consumiu os 50 soldados. 2 Reis capítulo 1, do versículo 9 ao 15. Então o rei Acabe mandou um segundo grupo e novamente aconteceu a mesma coisa. Isso aconteceu porque rejeitaram o sacrifício do Monte Carmelo, uma imagem da cruz do Calvário. Por causa disso, eles tiveram de enfrentar o fogo. Há um julgamento vindo sobre o mundo se as pessoas rejeitarem o sacrifício de Cristo. No fim, haverá o juízo de Deus antes da volta do Senhor. Entretanto, o que vemos aqui é Deus ensinando a Elias os caminhos da graça. Deus queria perpetuar a aliança de Abraão, que é incondicional. O problema da condenação. Elias foi um grande homem de Deus para o seu tempo e sua época. Ele era obediente a Deus. No entanto, uma das coisas que a Bíblia fala sobre Elias, da qual precisamos estar cientes, é que, quando chegou a hora de interceder diante de Deus por Israel, ele não fez como Moisés, que preferiu ser amaldiçoado, ter o nome tirado do livro para que o povo de Israel pudesse ser salvo. Elias teve outra atitude. Veja o que Paulo disse sobre ele pelo Espírito. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Romanos capítulo 11, versículo 2. Elias não orou a Deus a favor de Israel. Ele não tinha o mesmo coração de Moisés, antes orou contra Israel. No verso 3 ele disse, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuraram tirar minha vida. Romanos capítulo 11, versículo 3.
Na verdade, ele se justificou e condenou o povo diante de Deus. O que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Romanos capítulo 11, do versículo 3 ao 5. Deus repreendeu Elias quando ele foi ao Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe. Quando chegou ali, o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? 1 Reis capítulo 19, versículo 9. 2 vezes Deus lhe perguntou, e ele respondeu: o seu povo derrubou o seu altar, mataram os seus profetas e eu fiquei só. 1 Reis capítulo 19, versículo 10. Ele falou mal do povo de Deus, falou com Deus contra Israel e se justificou. Só eu fiquei, sou o único que guardou os seus mandamentos, sou o único que restou. Deus, porém, lhe disse: conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, em toda a boca que não o beijou. 1 Reis capítulo 19, versículo 9. Depois o Senhor diz a Elias que ele deveria ungir Eliseu no seu lugar. Em outras palavras, seu ministério havia chegado ao fim. Precisamos aprender que, embora as pessoas mereçam o juízo e a condenação, esse não é o coração de Deus. Creio que Deus queria que Elias aprendesse isso. A ventania, o terremoto e o fogo. Depois que Elias matou os profetas de Baal, Jezabel o ameaçou de morte. Então ele fugiu com medo de uma mulher. É isso que acontece quando você tira os olhos do Senhor. Ele foge para Horebe, voltou para o Monte Sinai. Elias é um profeta da lei e voltou ali para obter respostas, não para orar, mas para reclamar do povo de Deus. Quando chegou ali, entrou em uma caverna e passou a noite naquele lugar. Então a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Isso significa que ele não deveria estar ali. É como se o Senhor dissesse: o que você está fazendo nessa montanha da lei? E Elias responde: tenho sido zeloso pelo Senhor. Observe a autojustificação e condenação aos outros. E continuou: porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuraram tirar minha vida. 1 Reis capítulo 19, versículo 10. Elias tirou os olhos do Senhor e colocou em si mesmo. Ele está se justificando. O resultado de pessoas de estarem debaixo da lei é que, no fim, sempre se enchem de justiça própria e autojustificação. É quando você se justifica, você condena os outros. Aqui ele condenou Israel. Elias estava dentro de uma caverna. A lei faz você se esconder numa caverna. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte, perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. 1 Reis capítulo 19, do versículo 11 ao 12. A primeira manifestação foi uma grande tempestade, mas o Senhor não estava na ventania. O Senhor estava mostrando a ele que todas as punições não farão o povo voltar-se para Deus. O Senhor não estava no vento. Depois do vento, vem um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um grande fogo, mas o Senhor não estava no fogo. O fogo sempre aponta para o julgamento e juízo de Deus. Todas essas eram manifestações do ministério de Elias, mas Deus não estava no vento, nem no terremoto e nem no fogo. Ele não está em todas essas expressões de julgamento, mas está cício, suave. A única coisa que pode trazer os homens pecadores para a presença de Deus é a graça, a voz mansa e suave de Deus. Só a graça pode voltar o coração das pessoas para Deus. Somente a graça pode alcançar o pecador mais endurecido e derreter o coração de pedra. Os juízos de Deus não podem fazer isso. Apocalipse capítulo 16, versículo 11, diz que mesmo diante de tudo o que virá na grande tribulação, os homens não vão se arrepender, mas blasfemarão contra Deus.
Deus vai demonstrar pela última vez que a punição não pode transformar o coração das pessoas. Não é porque o castigo é impotente, mas é por causa da dureza extrema do coração do homem. Hoje, muitas pessoas dizem que vivemos dias de Elias, mas isso não é verdade. Certa vez o Senhor Jesus entrou numa aldeia de samaritanos e eles o rejeitaram. E quando seus discípulos Tiago e João viram isso, ficaram indignados e disseram: Senhor, quer que ordenamos que desça fogo do céu e os consuma, tal como fez Elias? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-lo. Lucas capítulo 9, do versículo 55 e 56. Observe que Jesus não repreendeu os samaritanos. Ele repreendeu os 2 discípulos que disseram: Vamos clamar fogo sobre eles. Não podemos carregar esse espírito do Antigo Testamento sobre nós hoje. Precisamos aprender a lição que o profeta demorou a entender. Deus deseja mostrar sua graça e não seu juízo.